Hamlet observa Horácio, que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar um cartomante. A diferença é o que fazia por outras palavras. Vocês já adivinharam de quem a gente está falando? É isso mesmo, a gente está falando de A Cartomante, de Machado de Assis. Essa obra, Machado de Assis, é um conto narrativo que foi adaptado para o cinema e a ópera. Nós vamos ao resumo recheado de spoilers. 69. Quando Rita, angustiada, procura uma cartomante. Ela é casada com Vilela, que tem um melhor amigo chamado Camilo. O Camilo e a Rita são amantes. Isso acontece quando o Camilo começa a passar muito tempo na casa do Vilela e da Rita, e eles começam a ter um caso. Aí, o Vilela e a Rita moram na rua Botafogo, e quando ela consegue sair escondida de casa, ela vai se encontrar com Camilo na Rua dos Barbonos. Solta um fragmento. Daí chegaram ao amor. Não soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de feminina. Eis o que ele aspirava nela, e em volta dela, para incorporá-lo em si próprio. Lia os mesmos livros, ia juntar teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe a damas e o xadrez, e jogavam às noites. Ela mal, ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. E é nesse trecho que a gente nota que foi começando uma amizade entre eles, que foi ficando um pouco mais forte até começar eles a virarem amantes. Nisso, o ápice da história é quando Camilo, depois que ele e a Rita já são amantes há algum tempo, ele começa a receber cartas anônimas falando que sabe do romance dele, sabe do que ele está fazendo de errado. Aí ele começa a ficar assustado que a pessoa possa contar ou que o Vilela possa descobrir, e ele começa a se afastar da Rita, que é quando a gente retorna para o começo da história, que é quando ela está na cartomante e fala pra ele que foi na cartomante pra saber se ele ia esquecer ela ou não. Aí eles pegam e o Camilo, já afastado da Rita, né, fica com essa dúvida do Vilela sabe, o Vilela não sabe, até que um dia o Vilela manda uma mensagem pra ele, né, e diz que quer se encontrar com ele. Então ele fica muito nervoso e fica, desde o caminho da casa dele até a casa do Vilela, ele fica tentando saber o que ele pode querer, tipo, se ele sabe, se ele não sabe, se é alguma coisa boba, se quer falar sobre a Rita. Nisso, da Rita, ele se lembra da cartomante. Então ele vai até a cartomante, porque ele pensa, não tenho nada a perder, mesmo que ele não acredite em superstições. Ele vai na cartomante e chegando lá, ela pega e lê a sorte dele e diz que tá tudo bem, que nada vai acontecer, que ele e a Rita vão ficar juntos e vão ficar bem. Nisso, ele fica um pouco mais confiante, fica todo sorridente, agradece e vai embora pra casa do Vilela, né? Todo confiante. E quando ele chega lá, pensando que tá tudo bem, ele fala com o Vilela, e então o Vilela abre a porta e solta o fragmento. Tá. Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta, ensanguentada. Pois é, esse é o fim. Acabou. E aí tem mais um pouquinho. Vilela pegou pela gola e com 2 tiros de revólver estirou o morto no chão. O mundo para os dois amantes não girou, né? Ele capotou. Ele capotou e aí eles pegam e é isso, não tem um final feliz para eles. E é isso que a gente vai falar um pouco mais lá na frente no realismo. Sabrina, qual é que tu acha que é o personagem principal da história? Eu acho que a história não tem um personagem principal, eu acho que todos são elementos importantes. O Camilo, a Rita, são os amantes, né, que a história gira em torno deles. E tem o Vilela,
que ele precisa dele para poder o Camilo e a Rita serem amantes, né? Ter o triângulo amoroso que é todo a base da história. E a cartomante também é um personagem principal, assim, que eu acho importante pro desfecho, porque sem ela o Camilo não teria a iniciativa de ir até a casa do Vilela e assim eles não teriam o final da história, né? Acho que todos são principais. Agora, para espaço, no conto existem os dois tipos, o aberto e o fechado. No fechado tem os seguintes trechos. Estava na calçada ao pé da porta, disse ao cocheiro. E para o aberto tem o subiu ao sótão por uma escada e cheguei à casa de Vilela. São elementos muito importantes que, se você prestar atenção, dá para resolver qualquer questão do tipo. Tocando em assuntos de prova, é importante lembrar que a história é narrada em terceira pessoa e que tem a presença onisciente do autor, que usa dessa onisciência a narração e a descrição dos fatos. Também, através desse recurso, o autor vai situando o leitor durante a história, né? Ilustrando fatos e intextualizando a narrativa. No tópico do realismo, a gente separou 4 momentos marcantes que achou que retratavam muito bem o realismo do Machado de Assis. Um deles é o adultério. O adultério é uma característica muito presente no realismo, que ele pretende desmascarar a família que se achava ser moralmente certa e bem vista. É o materialismo. Como podemos perceber que na segunda fase o realismo não tem nada de sentimental. O materialismo ele entra no meio das coisas, então aqui mostra que o lado interesseiro do homem que sufoca o sentimento. Vou ler um trecho agora. Outra característica evidente do realismo é a antirreligiosidade e o racionalismo. Isso significa que eles trocavam as crendices pelo racionalismo e a ciência. A gente tem outro trecho disso também. Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se, não queria arrancar-lhe as ilusões. Vamos falar um pouco sobre visão e estilo a cartomante. Machado de Assis, ele nos remete um enfoque numa vida pessimista. Isso é enfatizado através de mentiras proferidas pela cartomante. Ela meio que se aproveita da ingenuidade de Camilo, onde o qual ele trai o amigo fiel. A presença de um enredo que envolve o leitor, constantemente o narrador invoca o público e o faz participar da trama, assim como usa metáfora e os comportamentos pessoais das personagens são sempre conturbados. Arrasou! Camilo tirou uma nota de 10.000 réis e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2.000 réis. Agora a gente vai passar para outro tópico, que é a crítica. No tópico da crítica, eu acho que o autor deixou em aberto para cada um a interpretação do texto. Para mim, eu vi que a cartomante meio que enganou o Camilo. Eu acho que o Vilela descobriu sobre o que ela estava fazendo com a Rita, que a Rita ia atrás dela, e que fez ela, do que ele descobriu, ele fez ela induzir o Camilo a visitar ele. Não sei, talvez ele conheça o Camilo há tanto tempo que ele tenha sabido como que o Camilo se sentiria sobre ele chamando ele para casa dele. Então eu acho que ele fez a cartomante mentir pro Camilo e com isso deu todo o desfecho da história. E eu também acho que ela pode ter meio que se aproveitado da situação, porque ela pegou o dinheiro da Rita, pegou o dinheiro do Vilela, né, e pegou o dinheiro do Camilo. No final ela foi a que se saiu melhor da história. Agora a gente vai falar do último tópico, que é a recomendação. Eu recomendo para quem gosta de finais surpreendentes e enigmáticos, porque desde o começo da história a gente acha que o Camilo e a Rita vai ter um final feliz, talvez eles surjam juntos, talvez o Vilela saia, né, da história, mas no final é muito surpreendente, né, e eu recomendo muito vocês a lerem. Recomendo também para quem gosta de mistérios, que também é uma boa, e também essa é uma boa obra de um grande autor brasileiro.
Verdade, para quem vai fazer o Enem, né, caem muitas obras do Machado de Assis e de outros escritores típicos brasileiros, e é muito bom se familiarizar com uma forma de escrita e saber o contexto, os personagens, espaço e tempo, e todos esses tópicos que a gente falou antes, né? É isso, galera. Bom, galera, essa foi a nossa resenha crítica. Espero que vocês tenham gostado e aprendido sobre o conto da Cartomante, que é uma obra muito boa e que a gente recomenda muito. Foi isso, até depois. Tchau, Tchau. galera!